Amém, amém. Obrigado, equipe de louvor. Deus abençoe vocês. Só trocar os fios de lugar aqui, né? Benção. Você foi abençoado já? Amém? Que tempo precioso, que tempo gostoso na presença do Senhor, que tempo gostoso de celebração, que tempo gostoso de entrega, de louvor, de adoração. Isso é a casa do Senhor, né? Isso é quando a gente se reúne com o povo de Cristo, com o corpo de Cristo. Não dá para sair coisa diferente, só sai coisa boa, né? Só sai coisa que agrada ao Senhor. Amém por isso. Nós temos uma série que nós estamos trabalhando de mensagens nesse último mês de julho. A gente deve entrar ainda algumas semanas, que é amar e frutificar. A gente está olhando um pouco para dentro de nós mesmos e como isso pode refletir na nossa ação como discípulos de Jesus, na nossa ação como servos, na nossa ação como mensageiros da palavra do Senhor. E nós vamos falar um tema hoje, um tema bem importante, um tema que vai falar um pouquinho de algo que acontece conosco, de algo que fala, que mexe com a gente, de algo que às vezes mexe com a nossa maneira de lidar com as pessoas. E o tema da mensagem é na flor da pele. A gente vai falar sobre esgotamento. A gente vai falar um pouco sobre esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento emocional, esgotamento espiritual. Porque isso acontece com a gente. Eu não sei se acontece com vocês, comigo. Acontece. Ou é só comigo? Vocês não. Tá tudo de boa, né? Tá tudo tranquilo, não tem nada acontecendo, tá tudo normal, tá tudo sob controle, é isso? A gente lida com isso todo dia, né? A gente lida com essa situação todos os dias. E é muito interessante a gente pensar em o que nos leva, né, a ter esse sentimento. Eu fiz, quem acompanha a gente nas redes sociais, eu tenho feito algumas enquetes sobre os temas que a gente vai fazer no sermão, para entender um pouquinho como é que está a reação de vocês, como é que está o coração de vocês. E eu fiz 3 perguntas essa semana, nessa enquete que a gente colocou lá no Instagram da igreja. E a primeira pergunta foi assim: o que te deixa mais cansado e irritado? Algumas pessoas participaram e responderam assim: a injustiça ou desorganização, ou está concentrado em algo que não consegue fazer, e aí você quer fazer aquilo, mas não consegue, não sai. Isso deixa a gente irritado, né? Falta de sono. Quem aqui fica irritado quando não dorme direito? Olha aí, ó. Falta de sono não tem como não ficar irritado, né? E uma outra área também que é importante, a área financeira, né? Se o dinheiro está curto, se a conta não fecha no final do mês, a gente fica irritado, a coisa não fica, a gente já sai do normal. A outra pergunta que eu fiz foi o seguinte: você considera a sua rotina de vida equilibrada? E olha só, eu achei interessante, ou o pessoal não entendeu a pergunta, ou só eu que estava fora Porque quase 90% responderam que sim, que a vida está bem equilibrada, tá bom? Né? E aí, 12% responderam que não. E a última pergunta foi: como você aproveita o seu tempo de folga? 66% das respostas falaram que aproveita o tempo em família. Que coisa boa, né? E aí, 33% falaram de ler, de tocar instrumento, de assistir filme, de ler a Bíblia, enfim, né? Que bom que a gente tem esse movimento. Mas a gente não consegue manter aí o equilíbrio o tempo todo. A gente não consegue manter esse equilíbrio emocional o tempo todo. E aí a pressão vem, e aí as situações do dia a dia vêm, e aí você não dorme direito, e aí as pressões começam a acontecer, e você começa a ficar irritado, e você começa a ficar irritado aí com a família, você começa a ficar irritado no trabalho, você começa a ficar irritado com seus filhos, você já não dorme direito, e o ciclo começa. E o ciclo começa, e você começa a ficar esgotado com isso. Sabe, a gente vive algumas síndromes, e eu chamo de as síndromes dos supers, né? A gente vive nessa pressão, a gente precisa ser super em tudo. Eu preciso ser um super pai. Eu preciso ser o melhor pai que existe. E eu me cobro demais por isso. Se eu falho, já me irrito. Se eu falho, aquilo já gera um estresse. Eu preciso ser um super profissional. Eu tenho que ser o melhor em tudo que eu faço. Eu tenho que ser um super amigo, o mais amigo de todo mundo,
né? Até super cristão. Vou colocar aquela capa de super cristão. E sabe, esse movimento, essas pressões, elas acabam trazendo também estresse, porque você se cobra demais, porque você quer sempre ser o melhor em tudo, você sempre quer oferecer o melhor em tudo, e aí você começa a se esgotar. Aí você começa a entrar num nível de estresse, de preocupação, que você não consegue, começa a não conseguir lidar com aquilo. E às vezes uma pequena coisa, uma coisa muito simples, às vezes uma coisa muito banal, é a gotinha que faltava para o copo transbordar, né? Aí você fala assim, puxa, mas por que o copo transbordou? Quem está perto, você fala assim, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada que pudesse fazer isso, foi só aquilo. Só aquela gotinha. Mas aquela gotinha às vezes é o suficiente para o copo transbordar, por quê? Porque eu já carrego algo, já estou cheio, já estou esgotado, já estou estressado, já vivo com essa pressão, né? Com esse estresse à flor da pele mesmo, com os nervos à flor da pele, não é assim que a gente chama? Essa expressão que a gente usa, né? Estou com os nervos à flor da pele. O que a gente pode olhar para a palavra de Deus para aprender um pouquinho sobre como lidar com isso? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios, vamos ler junto esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do verso 8 até o verso 18, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 8 até o verso 18, nós vamos acompanhar essa mensagem juntos. Você que está em casa também, nos acompanhando pela internet, por favor, acesse aí a sua Bíblia, conecte aí a sua Bíblia, e vamos ler juntos esse texto. O texto diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, também nos ressuscitará e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Baixe tua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra nos ensina, Senhor. Nos ensina, mesmo sobre essa pressão, mesmo sobre todo esse movimento de estarmos às vezes aflitos, nós dependemos do Senhor. Nós depositarmos a nossa confiança ao Senhor. Nós entendemos que há um Deus, sim, que olha por nós, há um Deus, sim, que está do nosso lado, há um Deus, sim, que está pronto a nos ajudar. Ajuda-nos agora, Pai, a entender. Ajuda-nos agora a ter o coração e a mente abertas para que o Teu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações. Obrigado pela Tua presença em nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sabe, a gente vive uma vida e a nossa vida a gente não pode viver numa dicotomia. Nós, às vezes, queremos dividir e separar a nossa vida entre a nossa vida rotineira, cotidiana, que a gente pode chamar de carnal, e a nossa vida espiritual. Ora eu me comporto como um ser normal, humano, e ora eu me comporto como aquele, não, eu sou um servo de Jesus, eu tenho o Espírito Santo em mim, e aí você fica nessa dualidade, você fica nesse movimento, e isso é muito complicado. Não dá para viver essa vida dupla. Nós somos seres únicos, somos seres exclusivamente espirituais. Alguém já disse que nós somos seres espirituais,
tendo uma experiência terrena. Não é verdade isso? Todos nós somos seres espirituais, porque todos nós temos um destino eterno. O problema é onde você vai passar a eternidade. Mas você vai passar a eternidade em algum lugar. Eu espero que você vá passar no céu junto comigo, porque eu vou. Eu tenho plena convicção do que Jesus fez por mim e eu já aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse é o caminho. Mas sabe, essa rotina de vida, esse movimento, às vezes, gera uma pressão muito grande. Mas aqueles que estão em Cristo, o que é que a palavra de Deus diz? Nós somos o que? Nova criatura. E uma nova criatura não vive uma vida dupla, não vive uma vida dicotomizada, repartida, dividida. Quando se é nova criatura em Jesus, você vive essa esperança que é em Jesus. O problema é que muitos de nós insistem em viver essa dualidade, mesmo já tendo entregue a vida para Jesus. Porque as pressões do dia a dia, esse movimento de pressão, de cobrança, de autocobrança às vezes, tira você do foco, tira você do olhar que você precisa ter, tira você daquilo que te dá sustentação, tira você daquilo que precisa ser o teu alvo, o teu objetivo, que é Jesus. E nós vamos, nesse texto que lemos de Coríntios, nós vamos tentar extrair pelo menos 3 lições, 3 movimentos, 3 características, 3 coisas, o que você achar melhor aí, que vão nos ajudar a enfrentar isso. Então, para que a gente possa acalmar os nossos nervos e vencer esse esgotamento, a primeira lição que eu quero que a gente aprenda neste texto é que nós devemos desenvolver resiliência, ou seja, uma resistência. O verso 8 e 9, ele traz algo muito especial para nós, e ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Olha só. Ser resiliente é você ter a capacidade de você, depois que você recebeu muita pressão, você retornar para o seu estado original, ou para o seu estado natural. Resiliência é isso. Resiliência é você ter a capacidade de resistir a isso, de resistir a essa pressão e depois retornar. Sabe algo que reflete muito bem isso? Você já viu um saltador? Um saltador é, né, um atleta que faz salto salto com vara. Aquela vara é um objeto extremamente resiliente. Porque você viu o tanto que ela enverga, né? Ela dobra muito, e aí a hora que ela chega no seu limite, ela volta para o seu estado original. Mas o que essa vara faz com o atleta? Lança esse atleta, arremessa esse atleta. Quando a gente aprende a viver com essa resiliência, buscando em Deus essa força, esse movimento de fé, de resiliência, não só faz com que a gente resista a essa pressão, mas também nos lança para onde Deus quer nos enviar. Nos lança para o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que esse texto diz, embora de todos os lados somos pressionados, mas não somos desanimados, ficamos perplexos, mas não o que? Nos desesperamos. Porque essa resiliência, essa força, essa motivação, esse impulso, é o Espírito Santo que dá, é a presença de Deus que recai sobre nós. Então, essa primeira lição que esse texto traz para nós é isso. Devemos desenvolver resiliência, mas não baseado na nossa própria capacidade. Baseado no que Deus tem para nós. Sabe, a expectativa quanto às pressões que nós temos precisa ser adequada. A gente não pode exagerar. A gente não pode nem ter uma expectativa super estimada, nem subestimada. Nós vivemos sob pressão. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Amanhã, quando você acordar, quando você for para o seu trabalho, quando você for para a sua atividade, quando você for para a sua vida, né, normal, você vai sofrer pressão, seja ela qual for.
A própria pressão de acordar é uma delas, né? Ai, segunda-feira não é fácil. Pensa num dia que é esquisito que é segunda-feira, né? Ah, lá, viu? Todo dia você levanta bem, mas segunda-feira parece que é um dia complicado. Já é a primeira pressão da semana, né? Acordar cedo na segunda-feira. Eu não sei se você é como eu, mas aí chega sábado, que você pode dormir um pouquinho mais tarde, não dá conta. 6 horas da manhã, o olho abre e você não consegue dormir, mas hoje eu não preciso levantar cedo. Mas não tem jeito. Mais uma pressão que a gente tem que sofrer. Não tem o que fazer. Mas sabe, quando a gente deposita em Deus a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa esperança, a gente aprende a superar isso com resiliência. Paulo, quando escreve aos Filipenses também, Filipenses 4, versos 12, 13, ele diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque eu tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Sabe, o que nos fortalece, o que nos dá resistência, o que nos dá resiliência, não é saber que temos ou saber que não temos. É aprender o segredo de viver contente em qualquer dessas circunstâncias. É porque quem te fortalece é o Senhor. E é Ele que vai te dar capacidade de, nesse tempo que você tiver com os nervos à flor da pele, quando você estiver sentindo-se esgotado emocionalmente, espiritualmente, é nele que você vai buscar, porque é Ele que te fortalece. É Ele que vai te dar o segredo, Ele que vai te ensinar a viver contente em qualquer situação. Mas sabe, uma segunda lição que a gente pode aprender com esse texto é que para acalmar os nossos nervos e para vencer esse esgotamento, nós precisamos desenvolver um espírito de fé. Olha o que o verso 13 e 14 diz. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Sabe, a fé cristã, ela é muito mais do que algo que você desenvolve de maneira subjetiva. A fé cristã não é algo que você, eu li sobre isso e acho que é isso mesmo, acho que eu vou, né? É legal. Não. A fé cristã é muito mais que isso. A fé cristã não é algo mágico, onde Deus de repente vem com uma varinha de condão e bate na sua cabeça e diz: agora eu vou colocar fé em você. A fé cristã é um movimento de escolha. A fé cristã é algo que eu aceito pela fé, mas ela move, essa fé me move, o Espírito Santo se move em mim de maneira muito prática, muito real, muito verdadeira. É uma atitude madura. E é por isso que nós devemos produzir esse espírito de fé. O verso 14 diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Sabemos que aquele que ressuscitou. Para vencer essas pressões, você precisa saber em quem você crê. E não é saber de palavra, não é saber de ouvir dizer, não é saber só da boca para fora, só com um discurso pronto, com um discurso religioso. É saber porque você experimenta todos os dias. É saber porque essa força, esse poder que age em você, todos os dias te move. Todos os dias te ajuda a vencer essas batalhas. Eu e você precisamos sim ser diferentes daqueles que estão aí fora no mundo. Porque essa fé precisa nos mover. Quando você vê alguém abatido, quando você vê alguém em esgotamento físico, é você que Deus vai usar para ser suporte para essa pessoa. Porque a sua fé vai ser colocada em prática. Vai ser a sua fé exercida de maneira mais real possível. Não é uma fé subjetiva.
Eu não sei se você já leu o livro, ou assistiu aquele filme A Cabana. Quem já leu o livro, assistiu o filme? Tem uma frase que o autor coloca ali, eu tirei essa frase do livro, ela diz assim: quando tudo que você consegue ver é a sua dor, talvez você perca a visão de mim, de Deus. Deus falando isso. Quando tudo que você vê é a sua dor, talvez você perca a visão de mim. Sabe? Nesse momento de luta, nesse momento de onde nós enfrentamos essas barreiras, enfrentamos essas expressões, esse esgotamento, o risco que temos e que corremos é de olhar somente para essa dor, para essa pressão, e a gente esquece de olhar para Deus. Desenvolver uma fé verdadeira, uma fé genuína, é olhar para aquele que é o autor da fé. Texto de Hebreus, capítulo 12, 1 e 3, não vai estar projetado para você, mas eu vou ler. Ele diz assim: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A nossa fé precisa estar baseada nesse Jesus. Quando Paulo diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, ele está dizendo, Jesus é a origem, é onde tudo começa, é onde a sua fé tem que começar, mas ele também é onde termina, porque é onde tudo se consuma. Jesus é tudo, é o começo e é o fim. Ele não diz que ele é o alfa e o ômega. A sua fé tem que estar baseada nesse Senhor. Quando você tiver essa fé, você vai parar de olhar para a pessoa errada, ou para a coisa errada, ou para o lugar errado. Teu foco vai estar em Jesus, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim nós vamos poder superar, nós vamos vencer esse esgotamento, nós vamos vencer essas pressões, e vamos experimentar uma fé inabalável. Amém? Mas tem uma terceira lição que esse texto nos traz, que para acalmar os nossos nervos e vencer esse esgotamento, nós precisamos desenvolver um olhar maduro para o eterno. Um olhar maduro para o eterno. Verso 16 a 18 diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde você tem depositado o teu olhar? Onde você tem buscado as respostas que você precisa? Onde você tem buscado o auxílio? Para onde você está direcionando o seu olhar? Sabe? A gente está repleto, cheio de muitos ensinamentos por aí. Se você abrir tua internet, abrir teu YouTube, você vai ter mensagem e texto e tudo quanto é jeito, não é verdade? Muitos ensinos, muitas fontes.
Muitos gurus prometendo sucesso, prometendo resolver o seu problema, prometendo resolver o seu problema financeiro, o seu problema emocional. Não é verdade? Muitas opções de escolha. Se brincar, você pode escolher até o céu. Que céu que você quer ir? Né? A gente negocia. Muitas opções. Muitas promessas de uma vida boa, de uma vida tranquila, de uma vida sem problema. Vem com a gente que seus problemas acabaram, né? Será que é assim? Será que é assim que a palavra de Deus ensina? Onde você tem olhado? Para onde você tem direcionado o teu olhar de busca? Sam Tipton, quando escreveu o livro O Fator Oração, ele disse uma frase que é muito importante. Ele diz assim: a vitória não significa o sucesso nos padrões determinados pelo mundo, mas sim a obediência à vontade de Deus. Ter um olhar maduro não é olhar para aquilo que é mais fácil, não é olhar para aquilo que o sucesso pode te mostrar nos padrões do mundo. Ter um olhar maduro para vencer essas pressões, para superar esse esgotamento, é olhar para Jesus e ser obediente à vontade dele na sua vida. A vontade de Deus é obedecida quando desempenhamos com obediência os propósitos dele para nós. Você sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Eu não estou falando de habilidade. O Enéas, ele sabe o dom dele, está aqui servindo. Não está? Alguém tem dúvida do dom do Enéas? Alguém tem dúvida da inspiração que ele tem para tocar o piano aqui para nós e nos conduzir? Não tem. Mas a minha pergunta é, será que o propósito de Deus para a vida do Enéas é que ele seja o pianista da igreja? Será que é isso, Enéas? Deus tem um propósito para cada um de nós, que vai muito além das nossas simples habilidades. É claro que ele deu dons, deu talentos, deu habilidades para que a gente sirva ao reino. Né? Aqui está um exemplo, olha que lindo aqui. Teve um povo que se juntou aqui na sexta e sábado e a gente pintou, organizou, tirou aquele banner. Foi bom, foi gostoso. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. Esse é um movimento que a gente faz como corpo, como igreja. Ter um olhar maduro e desenvolver um olhar maduro para superar as pressões é viver na plenitude o propósito de Deus para nós. Eu quero ler um texto para vocês. Está em Efésios capítulo 4. Que diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E olha só, presta atenção no que vem a seguir. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nosso propósito de vida vai ser vivido com maturidade espiritual, com um olhar maduro para aquilo que Deus espera de nós. Nós não vamos mais ser levados por gurus, por ofertas aí fora, por qualquer mensagem. Nós não vamos ser levados por qualquer doutrina que promete um bem-estar para mim e para você, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o meu e o seu futuro estão garantidos nas mãos do Senhor Jesus.
É verdade. A gente também não precisa achar que nossa vida vai ser uma vida desgraçada o tempo todo. Não é isso. Mas enquanto estivermos aqui, vivendo nesse corpo mortal, nós somos pressionados. Enquanto estivermos aqui vivendo nesse corpo mortal, nós vamos sofrer sim, nós podemos sofrer sim. Mas a nossa expectativa não está aqui. Quando a gente coloca a nossa expectativa só no aqui, no agora, no meu bem-estar aqui, eu não estou sendo maduro. Eu não estou desenvolvendo uma fé madura. Estou desenvolvendo uma fé como um garoto que só quer que o pai dê aquilo que ele espera. Criança não é assim? Criança, se não der o que ela quer, faz birra, chora. Ou é só os meus lá de casa que faziam? Agora tão grande, agora não faz mais, né? Faz de outro jeito, um pouquinho diferente. Mas não é assim que criança faz? E não dá para ver. E aí você tem que ir lá, tem que ensinar, tem que educar, às vezes tem que disciplinar. É isso que Deus faz com a gente. Deus não está para nos dar simplesmente aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Deus vai dar sim aquilo que está no propósito dele e na vontade dele para nós. E é esse olhar que nós precisamos desenvolver. Servir com o que ele nos deu, servir com os nossos talentos, com as nossas habilidades, promover o crescimento do corpo de Cristo, sim, mas de maneira madura, para que todos alcancemos o conhecimento da plenitude de Cristo. Amém? É isso que eu e você temos que desenvolver. 3 atitudes que nós precisamos desenvolver para ter essa vida, esse olhar maduro. Para vencermos essas pressões, para vencermos o esgotamento. Eu quero que você baixe a tua cabeça. Quero que você reflita um pouquinho sobre o que nós falamos aqui. Talvez você esteja abatido. Talvez seja um momento que você está com os nervos à flor da pele ou perto daquela última gota que faltava. Uma coisinha a mais que acontecer pode entornar o copo. Mas sabe, o que esse texto nos ajuda a entender é que nós precisamos sim buscar ao Senhor. Precisamos sim desenvolver uma resiliência, uma resistência que vem da presença dele em nós. Nós precisamos sim, de maneira madura, desenvolver o nosso olhar e apontar os nossos olhos para aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos sim desenvolver um espírito de fé, não uma fé fingida, não uma fé milagrosa simplesmente, mas uma fé racional, uma fé madura. Uma fé que não olha para as circunstâncias, uma fé que olha para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Talvez você esteja sofrendo pressão. E a resposta que eu quero te dar é que Jesus tem algo para oferecer para você. Para mim e para você. E sabe o que ele tem para oferecer? Está lá em Mateus 11, verso 28 a 30, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus tem para você. Você quer vencer as pressões? Você quer vencer o esgotamento? Venha a Jesus. Renove o seu compromisso com Jesus. Talvez você não aceitou Jesus ainda como teu Senhor e Salvador. Talvez você que esteja nos acompanhando pela internet ainda não entregou a vida para Jesus. Eu quero te fazer um convite: entregue agora a sua vida para Jesus. Repete uma oração aí comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu reconheço que sozinho está pesado demais. Eu reconheço que sozinho está difícil de caminhar. Eu reconheço que eu
meus pecados não têm permitido eu crescer, eu avançar. Eu reconheço que necessito do Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz. Eu reconheço que o Senhor ressuscitou por mim, para limpar os meus pecados, para pagar um preço que era meu. Eu entrego minha vida ao Senhor. Se você fez essa oração, coloca aí no chat, dizendo: eu fiz essa oração. Eu entreguei minha vida a Jesus. Nós queremos abençoar você. Na descrição dessa transmissão você vai poder encontrar aí como nos encontrar aqui. Nós queremos abençoar a sua vida e nós que estamos aqui reunidos. Eu tenho um desafio também para nós. Nós precisamos buscar o Senhor. Esse Jesus que está oferecendo, que você pode depositar sobre Ele tudo que você está sofrendo. Depositar sobre Ele toda a sua ansiedade. Se você está cansado, sobrecarregado, venha Jesus. Venha Jesus. Se você quer renovar o teu compromisso com Jesus, eu quero que você se coloque em pé dizendo: Senhor, eu quero renovar, eu quero viver. Eu tenho vivido sob pressão, sim, mas eu quero renovar o meu compromisso de olhar para o Senhor. Eu quero renovar o meu compromisso de confiar somente no Senhor. De depositar sobre o Senhor as minhas cargas, o meu fardo, que o Senhor tem a me oferecer é algo muito melhor. Eu quero andar mais leve. Eu quero andar com menos peso a carregar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer renovar esse compromisso com Jesus, você já entregou a vida para Ele, tudo bem. Mas diz: Senhor, eu quero. Eu preciso me sentir um pouco mais leve. Fica de pé no teu lugar. Nós vamos orar juntos. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu quero desenvolver essa resiliência que vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu não quero mais fantasiar uma fé. Eu quero ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. Uma fé que vem de um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu não quero mais ficar ouvindo qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de doutrina, só porque é mais vantajoso para mim, ou só porque responde a um anseio pessoal. Eu quero, na Tua Palavra, encontrar a resposta verdadeira, a resposta certa para aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque ela pode penetrar no mais íntimo do nosso ser. Ela é aquela espada afiada que separa a alma e espírito. Então, Deus, fala conosco. Penetra os nossos corações, as nossas mentes e transforma e renova. E nos faz viver essa plenitude que temos com o Senhor. Nos faz, Deus, aprender a depositar sobre o Senhor os nossos fardos, as nossas cargas, aquilo que é sobrepeso nosso, porque a Tua Palavra diz que nós podemos fazer isso, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus pagou um preço que era nosso e nós não precisamos mais viver com esse peso. Podemos sim vencer qualquer pressão, podemos sim vencer qualquer situação que vai trazer estresse sobre as nossas vidas. Não porque somos fortes, mas porque somos dependentes do Senhor e porque a presença do Senhor vai nos tornar fortes e resilientes e resistentes, maduros, numa fé soberana, numa fé verdadeira, genuína, uma maturidade de relacionamento com o Senhor. Obrigado. E agora eu peço a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui se colocaram em pé, dizendo: Senhor, nós queremos renovar isso, queremos de novo resgatar, experimentar essa presença genuína do Senhor em nós, para que a nossa vida possa refletir a presença do Senhor. Obrigado. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.